Bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais poderosas e teologicamente profundas da Bíblia, João 1, versículos de 1 a 18. Este é o prólogo do Evangelho de João, onde ele não apenas introduz o livro, mas também nos dá uma visão clara e impressionante sobre quem Jesus é. Prepare-se para explorar temas como a eternidade de Cristo, a sua divindade, o mistério da encarnação e o impacto espiritual disso para nossas vidas. João começa com uma frase que ecoa as primeiras palavras da Bíblia em Gênesis, no princípio. Aqui ele nos leva além da criação física para falar sobre uma realidade eterna. Antes de qualquer coisa ser criada, o Verbo, Jesus, já existia. Ele não foi criado, ele sempre existiu. O termo verbo, ou logos, era muito significativo na época. Para os judeus, o logos remetia à palavra de Deus que criou e sustentava todas as coisas. Para os gregos, o logos era o princípio racional que dava sentido ao universo. João une essas duas ideias e declara que o verbo não é apenas um conceito abstrato, ele é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. João também afirma que o verbo estava com Deus e que o verbo era Deus. Isso é uma das bases da doutrina da Trindade. Jesus é plenamente Deus, mas distinto do Pai. Em seguida, João nos lembra que tudo o que existe foi feito por meio do Verbo. Isso significa que Jesus é o agente da criação. Nada do que foi criado existe independentemente dele. Quando contemplamos a vastidão do universo ou a complexidade da vida, estamos vendo a assinatura de Jesus. Além disso, João diz que no Verbo estava a vida, e essa vida era a luz dos homens. Isso nos mostra que Jesus não é apenas o Criador, mas também a fonte de toda a vida, física e espiritual. Aqui, João começa a introduzir um tema que veremos repetidamente em seu Evangelho: a luz e as trevas. Jesus é descrito como a luz que brilha nas trevas e as trevas não conseguem vencê-la. Isto é uma declaração de vitória. Não importa quão sombria seja a situação, a luz de Cristo é sempre mais forte. Essa luz também tem um significado espiritual. Ela representa a revelação de Deus, a sua verdade e santidade, enquanto as trevas simbolizam o pecado e a ignorância espiritual. João, o apóstolo, faz uma pausa para nos apresentar João Batista. Ele esclarece que João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho dela. Isso é importante porque algumas pessoas na época pensavam que João Batista poderia ser o Messias. João Batista tinha uma missão clara: apontar para Jesus e preparar o caminho. Ele nos lembra que o nosso papel como cristãos também é refletir a luz de Cristo para o mundo. Quando Jesus veio ao mundo, ele foi a verdadeira luz que ilumina a todos. Mas, tragicamente, João nos diz que o mundo não o reconheceu. Pior ainda, o próprio povo de Deus, Israel, o rejeitou. Essa rejeição mostra a profundidade do pecado humano. Mesmo com toda a evidência da divindade de Jesus, muitos escolheram não acreditar nele. Apesar da rejeição, João nos dá uma das promessas mais lindas da Bíblia. Ele diz que todos os que recebem Jesus e creem nele recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso não é algo que conquistamos por mérito ou herança, mas é um presente de Deus. Ser filho de Deus significa ter um relacionamento íntimo com ele e fazer parte da sua família. Agora chegamos ao ponto mais surpreendente deste prólogo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus eterno, o Criador do universo,
escolheu se tornar humano. Ele não veio como um rei poderoso, mas como um bebê em uma manjedoura, vivendo entre as pessoas comuns. A palavra habitou aqui carrega a ideia de armar uma tenda ou tabernacular. Assim como Deus habitou no tabernáculo no deserto, ele agora habita entre nós na pessoa de Jesus. Isso demonstra a proximidade e acessibilidade de Deus. João também testemunha que vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Essa glória foi revelada em seus milagres, em sua compaixão e, finalmente, na cruz e na ressurreição. João nos lembra que, por meio de Jesus, recebemos graça sobre graça. Isso significa que as bênçãos de Deus nunca cessam. Enquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A lei revelou nossa necessidade de salvação, mas Jesus trouxe a solução. Por fim, João conclui dizendo que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto ao Pai o revelou. Isso significa que, se queremos conhecer a Deus, devemos olhar para Jesus. Ele é a perfeita revelação do Pai. O que podemos aprender com essa passagem? Primeiro, somos convidados a adorar Jesus por quem Ele é, o Verbo eterno, o Criador e o Salvador. Segundo, somos chamados a refletir sua luz para o mundo. E, finalmente, somos encorajados a viver como filhos de Deus, experimentando a sua graça diariamente. Hoje vimos como João nos apresenta Jesus de maneira majestosa e teológica. Ele não é apenas um profeta ou um mestre. Ele é o próprio Deus encarnado, a luz do mundo e a fonte da vida. Na próxima aula, exploraremos o testemunho de João Batista e como ele preparou o caminho para o ministério de Jesus. Até lá, que você continue a meditar na beleza dessa passagem e permita que a luz de Cristo brilhe em sua vida. Deus o abençoe e até a próxima aula.